Está começando o seu podcast de vendas para o governo, o ComListaCast, podcast oficial do grupo ComListação. E hoje falaremos sobre a inteligência artificial no contexto de processos de contratações públicas. Eu estou ao lado dele, Antônio, tudo bem? Tudo ótimo, Bruno. E você? Tudo bem também. Antônio, um breve resumo sobre como que a inteligência artificial, às vezes ela assusta o pessoal, né, que está começando, ou se depara pela primeira vez com esse tema, até pensa, poxa, vai me substituir aqui no mercado. O que você entende sobre esse tema? O que eu entendo é uma pergunta bem complexa, né? Eu vou deixar isso para uma outra hora, mas eu vou fazer um resumo, né? Só para o pessoal entender. Às vezes você ouve, poxa, inteligência artificial, às vezes você pensa que é algo que está muito distante, mas não, a gente utiliza isso a todo momento. A exemplo, os próprios tribunais de contas, eles têm dispositivos que são inteligências artificiais para mapear ali as informações e tecer os feedbacks para o auditor. A gente também pode ter isso no nosso dia a dia. Exemplo, o badalado, vamos dizer assim, o ChatGPT que virou ali febre, todo mundo está falando, é uma espécie de... Falaremos sobre isso hoje. Falaremos também na aplicação e tal. Talvez seja a inteligência artificial não é de agora que existe, tá? Mas talvez tenha criado um boom maior agora graças ao ChatGPT. Mas no decorrer, nós estamos aqui com convidados qualificadíssimos, pessoas que atuam na área e que vão esmiuçar, vão trazer somente o creme do negócio para nós. Muito bem, e eu tenho aqui um ponto de vista bem legal. O ComListação, ele tem inteligência artificial para encontrar as oportunidades. Não, principalmente para fazer a leitura dos editais. Perfeito. Né? Principalmente para seguro garantia, né? Que a nossa parceira Juntos Seguros com a gente aqui também tá nesse processo. Então a gente tem uma inteligência artificial que ela é aprimorada dia após dia para todo licitante ele chegar com a informação mais precisa, né? Então, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, mas só que o que eu queria destacar, antes de mais nada, é que todo mundo hoje em dia, se tiver a ótica ajustada para essa ferramenta, pode inclusive ampliar o seu lado profissional. Ampliar Perfeito. O seu destaque e até a sua produção. Então a gente Perfeito. Vai falar um pouquinho daqui a pouco. Eu quero chamar o William Menezes para apresentar os nossos queridos e ilustres convidados. Will, é com você. Bruno, no episódio de hoje estamos com 3 convidados. Ciro Mariquito Furtado, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e possui pós-graduação em Direito e Processo Civil e Direito Privado. Graduado em Economia e MBA em Gestão Empresarial, Túlio Barbosa, que atuou na CSN na área de Logística e Suprimentos. Foi coordenador de pesquisa e gerente de projetos na Fundação Getúlio Vargas. E atualmente é superintendente do Instituto Brasileiro de Economia. Com experiência de 20 anos nas áreas de gestão de pessoas, planejamento estratégico e inteligência de mercado, realizou diversos projetos em grandes empresas do setor público e do setor privado. Desde 2018, vem dedicando seus estudos e pesquisas no desenvolvimento cognitivo e emocional de pessoas. Ele é congressista e palestrante em diversos eventos nas áreas de inovação e licitações em todo o Brasil. E o terceiro convidado é o Antônio Neto, mestre e professor na área de gestão de riscos nas compras públicas, com ênfase em tecnologia. Já atuou na Presidência da República, AGU, Ministério da Economia e Infra SA, sempre com o tema de tecnologia da informação, compras, inovação e gestão. Neto também é o fundador de um método de ensino gamificado para licitações, que foi uma revolução no mercado na época, chamado de Jogo de Contratações. O projeto se transformou numa startup que foi patrocinada pelo seu sócio e professor Túlio Barbosa e também pelo fundo Bossa Nova Investimentos. Hoje, o projeto é case junto ao Banco Mundial e diversos outros clientes que usam a gamificação para aprender temas como a nova lei de licitações, gestão de contratos, gestão de riscos, LGPD, marketing, gamificação, tecnologia, inovação e qualquer outro tema de demanda. Muito legal. E o tema de hoje, abordaremos a inteligência artificial no contexto de processos de contratação. Então estamos com ele, Túlio, Ciro e Antônio. Sejam bem-vindos ao nosso ComListaCast. Tudo bem com vocês? Tudo já, o prazer é nosso estar aqui, é sempre uma honra
tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado e conhecimento. Legal, legal. Boa tarde, é uma honra também, um prazer estar aqui com vocês, a gente discutir esses assuntos aí complexos, com certeza vai ajudar muita gente aí no mercado e na melhoria até para o próprio setor público aqui. Né? Legal, legal. Pessoal do Com Licitação, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, com grandes amigos aqui também, e tenho certeza que hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas e trazer um pessoal que está com algumas dúvidas e dificuldades para o jogo de volta, né? Porque a gente tem que realmente esclarecer alguns pontos que vão ajudar os licitantes aí a entenderem um pouco melhor o que a tecnologia da inteligência artificial pode ajudar, de fato, no dia a dia do licitante como um todo. Muito bem. Muito bom. Então, nós temos aqui alguns especialistas, né, alguns até com trechos aqui focados em inteligência artificial, em tecnologia, a parte ali de formação de preço. Mas só que a gente vai ter um contexto aqui geral e completo com essas três presenças aqui, Antônio, para a gente entender a fundo, principalmente para quem trabalha na área de tecnologia da informação e comunicação, né, que vai ter um contexto bem completo. Eu quero começar aqui como que a inteligência artificial ela pode impactar o trabalho de quem faz um processo de contratação. Como que vocês resumiriam isso? Olha, essa pergunta é muito boa, Bruno. Inicialmente, é importante a gente entender de onde vem a inteligência artificial, né? Essa IA, que a gente chama apelidadamente, ela tem aí uma disciplina chamada de multimodalidade. Né? Na academia, estou até cursando agora na Universidade de Brasília, doutorado, estudando mais a fundo esse tema. E na multimodalidade você tem, dentre outras disciplinas, a IA, Big Data, Machine Learning e disciplinas que se casam para você fazer o quê? Tomar melhores decisões com dados. Então, quando a gente olha o contexto da inteligência artificial, a gente está olhando, na verdade, numa melhoria contínua em que a máquina trabalha de maneira preditiva para trazer informações e insights aonde o humano ele vai tomar sua decisão baseada nas sugestões que a IA te dá. Então, basicamente, esse é o papel comportamental e o papel social da inteligência artificial, que é de ajudar. Existe uma cultura de medo, que é aquele medo bobo, né, professor Ciro? A inteligência artificial, ela vai me substituir no futuro. Isso aí já teve muitas discussões. É óbvio que a IA, ela substitui algumas profissões de muita repetição, mas quando você olha para a tendência, que é o que o Gartner fala em relação à inteligência artificial, a gente tem que aproveitar o potencial da máquina juntamente com o potencial do humano. Algumas coisas, o humano é muito bom. Em tarefas de você tomar a decisão com dados onde você tem diferentes cenários, você tem o humano, ele é mais intuitivo, ele consegue perceber coisas não analíticas que a máquina ela pode prever e com aquela massa de dados ela pode te dar um outro caminho. A máquina é muito boa em repetição, ela é muito boa em processo, ela é muito boa em procedimento. E o que o humano, muitas vezes, por conta do seu córtex pré-frontal, aí usando um pouco do conhecimento do meu amigo Túlio de neurociência, o humano ele acaba usando muito o córtex pré-frontal e isso acaba cansando e ele acaba tomando decisões erradas. E aí, isso traz também para a gente no contexto de compra pública. Porque respondendo essa pergunta, como é que a IA pode ajudar, né, as pessoas a tomarem melhores decisões no contexto de compras públicas? Eu vejo isso de maneira muito clara. Se a gente souber utilizar as ferramentas disponíveis de modo a juntar dados, agregar, separar, filtrar para uma tomada de decisão estratégica, onde você tem um problema de negócio para resolver, seja de pesquisa de preço, seja de controle, seja de compliance, certamente a gente vai conseguir tomar decisões acertadas que vão beneficiar as organizações e as empresas que participam de licitação. Veja uma questão interessante. Quando a gente tem um servidor público atuando num processo de contratação e esse servidor ele tem ali que criar um processo de planejamento da contratação, olha que situação interessante. Aí você pega e vai lá no ChatGPT e quer brincar de ChatGPT daqui a pouco e coloca lá para ele fazer o TR, né? Calma, vamos devagar. Nós temos que chegar devagarinho nesse tema. Mas quando a gente coloca uma máquina para poder fazer uma suposição, aquilo é uma pequena ajuda, é uma fagulha, é um insight. A gente não tem condição ainda, nesse momento, de pedir uma coisa pronta, porque cada realidade tem um contexto, tem um problema. Então, a pergunta que tem que ser feita tem que ser muito bem elaborada. Então, nesse momento, eu vejo que para a gente ter uma produtividade maior com a inteligência artificial, é muito importante que as áreas saibam o que elas querem comprar,
baseado no seu estudo de orçamento, baseado no seu estudo de demanda, porque não adianta nada, Antônio, a gente chegar e querer comprar um volume muito grande, ou então querer já levar as compras públicas para um marketplace, sem que eu ainda tenha a maturidade organizacional, os meus processos não estão mapeados. Então vira aquele caos, você está querendo colocar uma inteligência num negócio que ainda não está pronto, vamos dizer assim, né? Então eu acho que tem que dar um passinho para trás, em alguns casos, tem organizações que têm uma maturidade maior, mas como que ela vai poder ajudar? Desde que a equipe de planejamento saiba usar algumas ferramentas simples de sugestão, de mapeamento de risco, onde você pode prever riscos e a partir desses riscos, que são os riscos residuais que não puderam ser tratados, a gente pode colocar eles ali numa matriz e criar tópicos ali para o meu ETP, para o meu termo de referência, e aí eu resolvo os problemas dos riscos residuais e não os riscos inerentes, que são aqueles que a gente já são inerentes e, de certa forma, eu vou poder ainda explorar eles para resolver, e aí sim, eu vou ter uma aplicação legal da IA. E aí, fechando esse raciocínio, o que é legal? O legal é a gente usar a IA como uma ferramenta parceira, amiga. Ela não vai resolver 100% do problema no contexto de compras públicas hoje. Se você colocar uma IA, talvez para alguma amostra, ela vai comprar água mineral. Se a gente treinar muito a máquina, é possível que ela daqui a pouco ela possa já trazer um padrão para você. Mas aí você muda de uma compra de um estado e vai para um município, será que o contexto é o mesmo? Aí você muda, aí vai ficar aquele jogo antigo que a gente sabe. Pô, vamos copiar e colar o ETP. Não dá. Se você fizer isso, e isso está acontecendo agora, em Brasília, uma organização me consultou e me fez a seguinte pergunta. A gente precisa fazer uma compra. Tá, mas eu quero fazer baseado nesse ETP. Eu falei, peraí, você quer copiar o estudo preliminar? Pois é, inclusive eu quero sem TCO. Amigos, não existe ETP sem TCO. Isso é impossível se você for pegar tanto a nova lei quanto a IN de compras de TI, que é a que eu aplico mais na prática. Então, se eu não tenho como declarar uma viabilidade, observando os aspectos da contratação, financeiros, de custo, de volume, eu não tenho como colocar uma IA para me dar a resposta de algo que eu não sei o que eu quero. E aí vem a teoria do livro Contratações de Tecnologia 4.0 Segue o Jogo, que eu tive com a autoria com o professor Silvio, que a gente desenha um elefante colhendo de borboleta e essa teoria continua valendo até hoje. Se eu não sei o que eu quero, uma IA não vai resolver meu problema. Muito bom, muito bom. Muito bem. Quero pegar o teu gancho, então, só para contextualizar no seguinte sentido, sobre, eu já tive a oportunidade de falar em um outro podcast aqui, sobre a questão do marketplace, evoluir para isso, né, o futuro das contratações e tudo mais, mas o pessoal esquece da base. Como que você vai implementar um marketplace, ainda que se não há diálogo entre a área pública e a área privada, um diálogo saudável, né, como que você vai como que o servidor público ou como que o licitante ele vai colocar o seu preço dentro de uma plataforma como essa, sem hoje, no processo que a gente tem, ele não tem segurança jurídica ainda para atuar. A nova lei ela vem para trazer bastante coisas em relação a isso, mas ainda temos que ver o que vem pela frente, né? A questão de segurança jurídica o autoritarismo da gestão pública, enfim. Tem vários bons fornecedores que ainda não entraram no mercado de licitação porque ainda tem muito receio. Perfeito. Então, assim, como que esse cidadão ele vai colocar o seu preço, sabendo que ele pode, inclusive, corre risco de não receber em alguns casos, ele corre risco ali de ter um pedido e não comprar tudo, enfim. A gente tem bastante questões mais básicas em relação a discutir do que implementar um marketplace. Ainda precisa evoluir esse cenário, até do lado do licitante. Eu critiquei a área pública, mas o licitante ainda tem receio de impugnar um edital, para não ficar mal com o servidor público lá, porque no futuro ele pode pedir um reequilíbrio. E aí ele quer ter uma amizade, uma proximidade, não quer arranhar. Um relacionamento, né, Bruno? Ele quer criar um relacionamento com o governo. Só que ele deve... Aí a gente fala de amadurecimento nesse sentido de... Cara, vamos agir profissionalmente falando. Se você tem direito, vá atrás do seu direito, questione. Se você entendeu, você teve dúvida, faça um pedido de esclarecimento. Se mesmo assim não deu certo, faça o pedido de impugnação.
né? Porque assim, se você tem fatos ali que comprovem, vá até o final desse processo. Porque aí eu vejo essa omissão por parte do licitante, né? E aí acaba que ambas as partes não evoluem. E essa base, a gente precisa melhorar para chegar em discussões de como que vamos implementar um marketplace hoje no Brasil. E reforçando, se me permitir, eu respondo essa Claro, pergunta por porque eu favor. tenho uma visão muito interessante sobre isso. Existem muitas ideias, as coisas estão muito no campo da ideia ainda, e você vê muito place e vê pouco marketing, né? Pô. Então, eu acho que está faltando um pouco de pé no chão, é utópico, assim, eu estou falando que é utópico mesmo, tá? Se você quiser fazer uma reforma da sua casa, você faz toda ela pelo Mercado Livre hoje, ou então pela Shopee, por qualquer outra plataforma de integração de vendas e compras. Eu estou fazendo uma reforma agora, eu fui fazer o levantamento, 80% das compras que eu fiz foi pela internet. Então, assim, isso diz muito sobre a maturidade do nosso marketplace. Vamos dizer assim, é óbvio, avançou bastante. E eu acho que, dado o esforço que a gente tem desde dos acórdãos do TCU, em meados de 2004, 2005, aonde criticaram o modelo de contratações de TI inicialmente, que gerou um modelo de contratação, que saiu uma IN4 de TI em 2008, que melhorou em 2010, 2014, 2019, que veio agora com a IN94, 2020, agora do final do ano. Então, a gente tem aí um arcabouço que fundamenta e que o Brasil, de certa forma, está num ritmo crescente de melhoria para chegar no marketplace. Mas o que me preocupa é que, se eu olho para o exterior, eu estava tendo essa conversa com um membro do Banco Mundial com relação à aplicação prática de marketplace. Se isso já funciona lá, quais são as dificuldades que a gente tem aqui? Temos nossos motivos, mas a pergunta é, faz sentido um servidor público fazer um planejamento de contratação nos próximos anos? Olha que pergunta, eu posso dizer até perigosa. Porque se você tem uma inteligência artificial que pode ajudar, um PNCP que está acumulando um monte de base de dados e, obviamente, lá na frente isso vai ser colocado uma camada de IA, né? Não faz sentido estar agregando dados, vai usar isso um dia. Então, concorda comigo que um dia vai ter um operador lá que vai pescar os dados e vai montar ali um TR baseado na necessidade, porque já vai ter uma amostra significativa? Então, assim, eu vejo que essa questão de planejamento de contratação, ela ocupa um esforço muito grande das equipes e é algo que pode ser mais automatizado com o uso do marketplace. Por isso que eu acho que a gente tem que parar de falar mais no LinkedIn que eu tenho um marketplace no governo, porque, na verdade, a gente ou tem o place ou tem o market, ou vice-versa, e a gente tem que falar mais da parte conceitual, da parte estruturante de negócio, pensar isso como uma política de longo prazo para poder funcionar e fazer benchmark que funcione. E é por isso que eu me preocupo muito com o controle, porque olha que desvantagem, né? Você tem os robôs do TCU, o Antônio falou muito bem aqui, sim. Você tem vários robôs que vão ali fazer o trabalho, né? A gente pode citar o nome de todos aqui, cada hora tem um novo aí, do TCU, da CGU, e eu acho muito legal esse trabalho porque ajuda muito no órgão de controle a perceber onde está a falha, porque eles têm uma amostra muito grande. E aí você tem uma desvantagem aí, porque o cara está no controle, ele está vendo de cima, ele está ali com... né? Mas e o cara que está lá no município? Ele não tem essas ferramentas, então fica um jogo meio desleal para que o negócio seja construído de maneira colaborativa. Fica um jogo competitivo. Um vai no controle, o outro vai ser auditado, esse aqui sempre vai se prejudicar. Como é que a gente vai colaborar? Aí, professor Ciro, eu queria saber como é que fica a cabeça desse gestor público e desse fornecedor que está fornecendo para esse órgão. Como é que esse cara vai pensar em fornecer com os riscos maiores e com tanta inteligência? Como é que é isso no contexto jurídico e de controle? Rapaz, você me trouxe um episódio que me fez relembrar uma fala de um chefe meu que era egresso da iniciativa privada, mas foi para o público. E ele era um cara assim, revoltadíssimo com o controle. Eu passei por essa fase também, depois aprendi a lidar com o controle e hoje eu acho que o controle brasileiro ele tem até uma qualidade acima da média mundial. Mas ele dizia o seguinte, olha, ser controle é muito fácil. O controle é o engenheiro de obra pronta. Depois que já aconteceu, depois que todo mundo já fez, o que deu certo, o que deu errado, ele consegue detectar e vem dizer que há 10 anos atrás você tinha que saber isso. Perfeito. Né? Então, isso gera uma insegurança jurídica, gera o apagão da caneta. Né? Então, de fato, né, o controle ele sempre vai estar numa posição privilegiada, porque ele age, em regra,
a posteriori, ele não age ex ante. Hoje já existem algumas exceções que se age ex ante, mas em regra é a posteriori. E aí, assim, ele vai pegar ali um conhecimento adquirido de anos e aplicar para uma situação que foi projetada lá atrás. Então, naturalmente, o controle já tem uma vantagem sobre o gestor, né? Só que isso piora hoje. Porque não bastasse esse conhecimento adquirido de anos que ele usa lá na frente, hoje ele ainda tem acesso a ferramentas de inteligência artificial. Então, qual o impacto da inteligência artificial na contratação? Cara, a gente tem que ver, acho que 3 grupos diferentes aí de atuação. O que ela pode auxiliar no gestor, o que ela pode auxiliar no licitante, o que ela pode auxiliar para o controle. Cara, quando a gente está falando do gestor, ali, se o cara tem uma ferramenta que consegue pensar todas as informações que são de fato relevantes nesse mundo de informações que é licitações e contratos, que é administração pública, ele consegue isolar as informações que são de fato úteis e botar eles disponíveis para o cara tomar a decisão. É esse o grande avanço. Porque hoje a dificuldade do ser humano é processar um volume absurdo de informações que existe, concatenar todas elas e tomar a decisão. Se você tem uma máquina que faz isso para você e te entrega, até como um mecanismo de governança, tudo isso pronto, você vai tomar a melhor decisão. Às vezes você acha que está tomando a melhor decisão, mas você não está. Você está de boa fé, mas você não está. Houve um erro de processo que acontece, uma falha. Então você consegue ir eliminando as falhas no processo e consegue dar informações úteis e o cara, se tiver de boa fé, claro, ele vai tomar as melhores decisões. Então, do ponto de vista da administração, eu consigo ver a inteligência artificial eliminando ou mitigando falhas. E aí eu estou falando da precificação, eu estou falando do planejamento da contratação, eu estou falando do controle de legalidade que se passa na licitação. A gente pode imaginar um ChatGPT fazendo hoje um parecer jurídico de licitação. Eu fiz o teste. Porque é um checklist. A rigor é um checklist. Para cada modalidade de contratação, você tem um checklist específico. Eu acho que um dia a inteligência artificial vai fazer isso com o pé nas costas. Já para a área demandante, a área técnica, muitas vezes o modelo econômico que ela pensou para aquele contrato não bate com especificação técnica ou com cláusula contratual. Às vezes você tem uma divergência brutal aí e que você pode ter uma máquina que vai conseguir dizer para o gestor, lá para o cara, olha só, seu modelo econômico, a forma como você está imaginando custos e remuneração e pagamento disso, não está batendo, cara, com a sistemática jurídica que você impôs aí. Como é que você faz um negócio desse? Então, o cara vai ver. Eu cansei de ver casos que 10 anos de contrato executado, o controle vai lá atrás e fala assim, mas peraí, não era essa a melhor interpretação para o contrato. A melhor interpretação do contrato, que ele vai ter sempre a mais conservadora, era outra. Aí fica o gestor e o contratado, 10 anos depois, com a brocha na mão, tendo que responder uma tomada de contas especial, porque um dos ônus de contratar com a administração pública que você entrega, recebe, mas você não sabe se o dinheiro é seu até isso tudo prescrever. Então, isso é uma barreira de acesso ao mercado. Então, você conseguiria eliminar boa parte das falhas aí. Para o lado do licitante, se o cara tivesse uma ferramenta que fosse lá, analisasse o edital, detectasse já numa redundância essas mesmas falhas, ele teria a opção de fazer questionamento no edital e aperfeiçoaria o edital. Né? Ele teria condições, clareza, para fazer uma proposta bem feita, otimizando ali o lucro dele, assumindo até que ponto de risco ele está disposto a ir. E assim, isso ajuda a vida do cara. E para o controle, claro, o controle já está com as ferramentas na mão. Né? O que vai acontecer é que isso vai ficar... em tese, isso vai ficar tão bonito que o controle vai começar a ter que achar outros problemas para buscar, porque os problemas que ocorrem por falhas não intencionais, em tese, eles tendem a se reduzirem, né? Desde o início. Bom, aí eu chego no marketplace, já que você tocou tanto no assunto de marketplace. Qual que é a dificuldade hoje do marketplace? Acho que primeiro tem uma ressalva, porque eu não concordo que todo e qualquer tipo de contratação seja aplicável ao marketplace. Eu acho que o marketplace está muito para serviços e produtos que estão muito de prateleira, muito modulados. Verdade. A administração tem demandas que são muito customizadas, são demandas que são muito específicas. Então, você vai ter sempre que ter um planejamento para aquela licitação.
Você tem que ter ali um detalhe que só o humano e o conhecimento de casa consegue adquirir para prever. Então, a gente pode falar em marketplace para aquilo que é fornecimento de serviço comum, produtos comum. Minha opinião, tá? Posso estar equivocado. Não, e eu concordo com você. Eu também. Eu acho que Mas por que talvez hoje isso não seja viável? Por causa disso que eu acabei de falar. Porque o contratante, o público, não consegue expressar da melhor forma possível o que ele quer contratar. Boa. Então, você começa a ter uma assimetria de informação entre o gestor e o licitante. Para o lado pro lado do licitante, o cara tem assimetria de informação em relação ao gestor, claro, mas em relação ao outro licitante, porque ele também não sabe qual que é o grau de informação a mais, o grau de compreensão a mais que o cara tem em relação ao edital. E na teoria todo mundo tem igual, mas não tem. Na prática, um tem mais experiência que o outro, um tem mais vivência naquele órgão do que o outro, sabe a leitura, a forma como aquele órgão se posiciona. Então, vai ter assimetria de informação sempre. Então, o que acontece? O cara tem medo de ingresso. Essa assimetria de informação, ela gera uma barreira de ingresso no mercado. Ou então ele joga no preço, né? Mas aí ele perde a licitação. Exato. Né? Então, aí às vezes ele nem se arrisca. Ou às vezes ele não sabe o risco que ele está tomando, então ele não vai. Sim. Então, você imagina, o cara vai e fala assim, agora eu sei qual é o risco que eu estou tomando, eu sei qual que é o preço, porque eu estou entendendo direito o que a administração quer, e eu vou ingressar. Então, você eliminou a barreira de acesso a esse mercado, você aumentou o número de players. Então, são as duas frentes. O que o Estado quer de verdade contratar? 2, o que eu fiz para retirar a barreira de mercado e eu ter o maior número de players para atuar? Aí eu acho que essas são as duas condições básicas que a gente teria para um marketplace funcional e que a inteligência artificial vai ser condição sine qua non para isso acontecer. Muito bom. Muito. Excelente, né? Muito Excelente plano. O que você acha disso, Antônio? Nível. Você está quietinho. Não, hoje eu vim só para aprender. Eu não vou tecer comentários, vim só aprender. Eu quero, então, fazer uma pergunta pro Túlio aqui sobre os aspectos positivos e negativos, aí falando sobre a inteligência artificial. Começando pelo Túlio, né, mas vamos fazer uma rodada aqui. Na formação de preços, porque, assim, a formação de preços muito é questionável por parte da área privada, que não é formada de forma correta ali, né, ou... Não utilizam os parâmetros corretos, né? Até hoje em dia o pessoal vê muito preço de shopping, de mercado, e acha que é o mesmo que será praticado conforme os riscos, né, para a área pública, e geralmente não é. E isso tem que ser levado em consideração também. Como que a IA ela pode entrar nesse jogo, e como que você acha que esse cenário ele pode evoluir, inclusive tanto para a área pública e agora também para a área privada? Um ponto importante aí nesse contexto, né, do uso da inteligência artificial no processo de formação de preço, acho que o Neto colocou talvez aí no início, é você formular as perguntas certas. O uso da inteligência artificial hoje, ele ainda é precedido de uma boa formulação de perguntas, né? Então, quando você pensa num produto, o primeiro ponto que precisa estar muito claro é a especificação desse produto. Então, a padronização da especificação, a formulação adequada acerca da especificação é o início desse caminho. Só que quando a gente fala de fornecimento para a administração pública, não basta olhar para a especificação do produto, eu tenho que olhar para a especificação do objeto, porque eu tenho várias condições de contorno, né? Como que vai ser a entrega, quais são as condições logísticas, qual a forma de pagamento. Então, tem muitos contornos até você chegar no preço público. Isso porque eu nem entrei em obra. Porque se eu for falar de obra, aí eu tenho variável, eu tenho a interferência do tráfego, eu tenho interferência da chuva, então eu tenho a interferência do relevo, o tipo de pista que eu vou construir, e as metodologias do ciclo trazem esse conjunto de informação, né? Então, o primeiro passo é estudar para formular a pergunta certa. A gente fala muito em inteligência artificial, mas a verdade é que ela está presente na nossa vida há muito tempo, né?
Eu me lembro que a gente usava, e ainda usa até hoje, né? Se você pegar uma tabela de Excel ali e colocar ali um conjunto de dados e falar, ó, nessa condição me retorna verde, nessa condição me retorna amarelo, isso já é o uso da inteligência artificial. E há quanto tempo existe isso, né? É que a gente fica aí, talvez, trazendo, enobrecendo demais algo que está presente no nosso dia a dia há muito tempo. Então, o primeiro passo, né, é a gente formular a pergunta correta. Cientes de que esse processo ele é um agente catalisador. Então, ele pode acelerar o seu processo de conhecimento, mas ele não pode ser o fator ou a condição sine qua non de decisão. Essa, eu acredito que ainda precisa estar no ser humano esse senso e essa análise crítica. Porque a inteligência artificial, ela é composta, sobretudo, por padrões de repetição. Sim. Então, à medida que eu tenho padrões de repetição, ela retorna aquilo e me dá uma capacidade analítica. Da mesma forma que ela traz aquilo que acontece mais, ela também traz, esse ponto aqui está diferente. Sugestiva, né, Túlio? Então, ela é sugestiva. E aí cabe a nós, seres humanos, seja na condição de licitante, seja na condição de gestor público, né, usar a ferramenta, mas com o cuidado adequado para que ela também não te induza a um erro. Um caso prático, né, que poderia ser usado, por exemplo, num gestor público, você precisa comprar um equipamento ou um material de comercialização restrita, você ele bater isso, por exemplo, no ChatGPT, ele vai trazer ali, e eu fiz esse teste, tá? Diversos potenciais fornecedores, não só no Brasil, mas também no exterior. Sob a ótica do licitante, ele conseguiria rapidamente mapear potenciais concorrentes. Mas, mais uma vez, reforçando aqui, é importante que isso seja feito com cuidado e entendendo que esse é um processo catalisador, quer dizer, ele vai te dar mais celeridade, ele vai te trazer pontos de repetição, talvez ele te traga empresas que tenham aparecido mais nos meios digitais, mas ela pode esquecer de trazer alguém tão importante quanto que não tenha uma presença digital tão forte. Então, o ponto negativo é que ela é um catalisador, mas ela não resolve todos os problemas. E muitas vezes a gente quer assim, a gente acha que lançou uma ferramenta nova e agora está tudo resolvido. E não é bem por aí. Talvez não, sem dúvida alguma, a gente precisa analisar o resultado que ela retornou para que você possa tomar ali a melhor decisão. Muito legal, em especial esse final que você trouxe, né, de buscar potenciais fornecedores. Isso dá para usar dos dois lados, né? Sim. O órgão público pode levantar o nome das empresas e entrar em contato com essas empresas e verificar. O fornecedor, ele pode pegar esses nomes de empresas e jogar no próprio portal Transparência e verificar se aquelas empresas, elas fazem negócio com o governo, se fazem. Vai ter as informações ali, como que ela negociou, quais são as condições e tudo mais, e ali já montar a sua estratégia. Qual foi o preço, né? Isso, o preço daquelas condições. Das últimas vezes que ela participou de um processo licitatório, qual foi o preço praticado por ela, né? Que condições de contorno eu tenho que analisar aqui para que eu esteja em real condições de competir nesse processo futuro. Perfeito. Imagina um chat GPT para pesquisa de preço. Não. Em vez de você colocar o servidor para ficar catando o preço, dá os preços. Aí tem um ponto de atenção aí, né? Porque assim, eu simulei isso também no chat GPT. Tá? E assim, simulei no ChatGPT, comparei com o preço publicado no portal do DENIT, cuja pesquisa de preço é feita com muito cuidado pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente percebe ali diferenças. Sim, tá? Sim. E por que isso pode estar acontecendo? Tá? Aí é uma hipótese. Como eu falei, preço e qualidade são diretamente proporcionais. Perfeito. Mas não para aí. Eu tenho condições de contorno de um processo licitatório que também tem as suas particularidades. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender realmente, olha, isso pode acelerar o meu processo de análise.
mas ela não é uma condição resolutiva. Ela me chama a atenção, ela me mostra, mas eu tenho ali que talvez fazer novas perguntas. Sim, até por isso a gente falou, né? Tem a inteligência artificial e tem a inteligência natural, porque a depender do objeto, e foi cirúrgico esse ponto que você trouxe, porque assim, quando eu estou falando de essa caneca, então vamos supor que eu quero comprar isso daqui é o produto. Só que ele não é o objeto da minha licitação, ele se torna o objeto da minha licitação dependendo dos fatores que estão envolvidos para essa caneca chegar no órgão público. Pois é, você trouxe um ponto super importante, né? Porque as pessoas confundem muito custo com preço. Perfeito, tá? Perfeito. Então, assim... Muito bom, muito bom. Quando eu olho para a caneca exclusivamente, eu estou falando, quanto custa essa caneca, né? Então, e a depender da posição que eu olho, eu posso estar falando do preço ou de custo. Perfeito. Porque ela tem um processo produtivo. Então, eu tenho aqui matéria-prima para fazer essa caneca, eu tenho serviço, eu tenho uso, depreciação de equipamento, eu tenho despesas de venda, eu tenho N variáveis de custos e despesas que são apropriados para que eu possa formar esse preço. Então, quando eu pergunto aqui, qual o preço da caneca? Se eu estou te entregando a caneca, ela é preço. Mas, quando eu coloco num edital de licitação e eu coloco assim, eu quero 100 canecas dessa, 10 entregue nessa escola, 10 entregue nessa escola, 10 entregue nessa escola. Você vai fazer isso todo mês durante 12 meses? Bom, então aqui é custo, não é mais preço, porque eu tenho um outro custo que é a logística, eu tenho um outro custo que é o armazenamento, e aí eu tenho que adicionar o lucro da empresa, porque a empresa precisa ter lucro, senão ela não vai trabalhar para esse órgão público para que eu forme o preço, né? Então, existem duas formas de você analisar isso. Uma é enquanto licitante, né? Eu olho para essa caneca e eu posso orientar o meu preço pelo custo. Então, eu vou analisar toda a minha cadeia até que eu tenha essa caneca. Perfeito. Ô, Antônio, eu quero aproveitar porque até a oportunidade, a gente está falando do chat GPT e tudo mais, e ainda assim, clientes do Condensação, a gente tem uma gama de serviços, de ferramentas, e uma delas, olha só que legal, a gente tem duas análises, né? Uma de mercado e a outra de concorrente, isso para o licitante, né? Até temos órgãos públicos que querem que a gente faça isso para eles, mas só que o nosso foco é outro aqui. Mas a gente tem aqui a análise de mercado, ela permite com que você analise o seu segmento. Então, por exemplo, consulte os preços praticados no mercado, descubra quais são os produtos e serviços mais solicitados, conheça os seus principais concorrentes, obtenha resultados de licitações por segmento. Aí já a análise de concorrente, eu quero saber, puxar a capivara do Antônio, né? Essa aqui eu vou puxar bastante coisa sobre o seu perfil, Antônio. Consulte dados cadastrais da empresa concorrente, veja quem faz parte do quadro societário, visualize as últimas participações em licitações, confira eventuais sanções e penalidades que o seu concorrente sofreu. Isso daqui faz parte aqui da nossa gama de ferramentas, onde o licitante ele pode, antes de entrar em um determinado edital e tudo mais, ele pode analisar quem que é aqueles concorrentes que estão lá. Deixa eu puxar, ver o preço que eles praticam. Sofreu sanção. Por que sofreu? Ele já tem um histórico aqui antes de entrar. A gente tem um caso que é muito legal, na prática aqui, que um cliente trouxe, que ele fez essa análise justamente antes de participar. Ele estava montando esse departamento de licitações dentro de uma empresa que já era consolidada na área privada, mas não tinha experiência na área pública, né? E ele conseguiu, antes de entrar num edital, ele ficou por cerca de 1 mês e meio, não sei se você lembra a história, o Antônio. E aí ele ficou por 1 mês e meio nesse processo de analisar, participava do edital para ficar em último, né? Ele dá o pior lance possível, mas só para entender o comportamento dessa galera. E aí depois ele mapeou todos eles, agora sim eu vou pro jogo. E aí quando ele entrou, ele já começou a bater nos pontos fracos de cada um e sabia o preço de cada um, a dor, estratégia. Então isso aqui é uma ferramenta, lógico, a gente tem milhares de ferramentas que vão surgir pela frente, mas a importância
tanto da área pública quanto da área privada, é de se capacitar. Acho que esse é o ponto, acho que é o cerne da nossa questão, é de parar e olhar para a situação e realmente se dedicar, né? E não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Então, por isso que a gente tem que dar enfoque justamente para essa parte. Então, só uma interrupção, você ia falar? Não, Bruno, é só linkando com o que você falou e tudo que já foi apresentado. Então veja, voltando a essa questão do preço, do valor, do preço do objeto ou do preço do produto. Veja que quando eu estou falando de licitação, eu estou falando de algo que é um pouco diferenciada do mercado, porque no mercado eu vou comprar essas canecas, por exemplo, com licitação comprou todas elas chegaram, eu paguei, elas chegaram. Na verdade foi você, tá? Foi descontado, só para deixar claro. Tá, tudo bem. Eu comprei, paguei, elas chegaram, eu personalizei, elas estão aqui. Num contexto de órgão público é um pouco diferente. Primeiro, o fornecedor vai se descapitalizar para depois ele monetizar. Existe inúmeras nuances ali de questões de risco e tudo mais. Então, eu trouxe muito bem. Você só tem certeza que você ganhou aquele dinheiro depois que já prescreveu tudo e aí a gente vai caminhando. Então, é natural e vai existir sempre uma diferença, uma assimetria ali entre o que valores que a administração pública vai pagar e outros, o mercado privado, por exemplo, vai pagar. Pode existir. E os órgãos de controle, quando eles estão fazendo a análise, em geral, em alguns casos, eles podem analisar um mercado privado e querer aplicar isso dentro da contratação pública, o que não é muito salutar. Olha só a importância da pergunta, né? Você bate lá no ChatGPT o preço de uma caneca de cerâmica. Só que essa caneca de cerâmica ela está adicionada de um custo de customização. Sim. Outro fator. Então, são pontos importantes. Por isso que eu falei, assim, é de fato um acelerador. Mas qual é o fator que eu vou multiplicar pelo preço que vai retornar para saber o preço dessa caneca customizada? Então, vocês gostaram da caneca? Só para um parênteses. Eu gostei da sensacional. Inclusive, se eu fosse escrever... Eu fiquei com cara de bravo. Se eu o objeto aqui da contratação seria caneca personalizada, embalada de maneira elegante, com requintes de extrema qualidade e bom gosto. E ainda... né, cara? Não, assim, para cada um individuais, né? Então, assim, extremamente personalizadas, né? Elas foram customizadas. E tudo isso agrega valor. Isso tudo agrega valor. Então, é importante, é o que eu estava falando antes, né? Você forma preço ou por custo, orientado pelo custo, ou pelo mercado. Sim. Então, é importante você formular a pergunta de forma bastante assertiva para que a inteligência artificial possa acelerar ao máximo o seu caminho, mas ciente de que você vai ter que tomar algum cuidado para formar o seu preço de forma adequada. Interessante. Queria aproveitar essa fala do Túlio aqui, pessoal, porque eu achei... O Túlio, ele conhece muito de preço, eu gosto muito, eu aprendo muito com ele, sabe? Assim, quando a gente vai montar alguma coisa, uma estratégia, uma ideia, eu pergunto, e tem coisas num produto que você não consegue realmente mexer. A nova lei está aí, 14.133, né? A gente tem N discussões, eu acho que vocês já falaram disso em N podcasts anteriores, a gente obviamente não vai esgotar aqui. Mas aí se eu for trazer ChatGPT para a nova lei, e aí, Túlio, eu fiz um exercício também muito interessante. Muito interessante que eu queria compartilhar. Eu fiz 3 exercícios no ChatGPT. O primeiro exercício eu perguntei para o próprio ChatGPT o que era inteligência artificial. E ele funcionou, beleza, deu lá 10 explicações do que é IA, né? Legal. Posso colocar esse vídeo aí também para vocês. Se vocês fizerem, ele vai dar uma resposta parecida, talvez. Ou... Depende da pergunta, né? Provavelmente ele vai dar uma resposta um pouco melhor, porque esse é o processo. Isso, evoluiu. Excelente. Ela é evolutiva, isso, né? Excelente. Aí eu quero provocar você para o seguinte. Aí eu pedi para ele gerar para mim um edital, tá? Sobre o tema computadores, objeto computadores, baseado na nova lei. Ele saiu com um mini edital. Ele conseguiu fazer. Obviamente ele não conseguiu esgotar. Ele não chegou em sanção, ele não chegou em preço.
Ele não fez os elementos essenciais que compõem um trabalho de termo de referência. Mas ele fez alguma coisa e eu achei aquilo muito interessante. Então, para quem não sabe nada, se você perguntar para o ChatGPT, vai ter uma versão 1 ali, que na minha visão, tá, isso é gestão de riscos. Em 2013, quando eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com o seguinte tema, um artefato de identificação de riscos nas compras de TI baseado na norma 31.000 de gestão de riscos. Ali eu não sabia nada de riscos. E aí eu peguei um monte de elemento, fonte de dados externas, e consegui compilar 95 pontos em que o gestor olhava para isso e ele não ficava elucubrando o risco. Então, o ChatGPT, ele entra como uma camada de propulsão, uma camada onde fomenta o início do trabalho. Eu estou vendo dessa forma. E aí, pessoal, eu fiz uma terceira pergunta para o ChatGPT, que aí eu queria dividir com vocês, e eu queria ouvir de vocês qual que vocês acham que é a resposta, inclusive para quem está nos vendo aqui agora. Eu perguntei quais são as tendências para a nova lei de licitação. Antônio, o que você acha que o ChatGPT respondeu? Uma coisa só, para ver se a gente acerta. Eu quero uma opinião de cada um aqui, para a gente poder fazer um barulho aqui. Vamos lá. O que você acha, Antônio? O que você acha que ele falou de tendência para a nova lei? Olha, se quiser eu comece. Eu não sei. eu não sei o que ele falou em relação à nova lei, mas caso ele tenha voltado, tá consultando aqui, ele não vai. O Cirão já tem a IA aqui. Mas caso ele tenha respondido algo, eu acredito que ele tenha buscado pela 8666. Olha, ele é... Beleza. Eu acho que faz sentido o que ele falou. Legal. Eu só quero o seguinte, uma hipótese. Eu não quero um gabarito certo, porque eu vou falar o gabarito depois de todos vocês falarem. Eu acho que a maior tendência da nova lei, aí eu não sei se ele respondeu isso para você, mas a tendência da nova lei por parte do licitante, agora focando no licitante, é que a maior procura em participação agora numa fase de transição que a gente tem, entre a norma antiga, participar de um edital da norma antiga ou com a nova norma, a preferência do licitante será para a nova norma. Perfeito. Essa é uma tendência de mercado agora. E eu concordo com essa hipótese. Legal, colaborou bem. Túlio, o que você acha que ele falou da nova lei aí de tendência? O que pode acontecer de tendência ou ideia para a nova lei? Não sei, é algo que vem sendo discutido e a gente já abordou aqui um pouquinho antes, né? Eu tenho duas hipóteses, tá, Neto? Tá. A primeira é que ele faltou essa aula. Mas a segunda que o meio vem discutindo muito é a questão do marketplace e talvez ele tenha linkado com alguma coisa nessa linha. Bacana. Professor Ciro? Eu acho que ele falou de simplificação normativa. Porque essa lei ela passou a régua em várias, consolidou tudo numa só e deu mais transparência. E, em tese, isso diminuiria aí o cipoal de normas que as pessoas têm que entender. Então, isso acho que desburocratizaria ou tornaria mais eficiente a forma de contratação. Talvez, eu não sei. Talvez tenha sido essa a ideia. Se eu não tivesse feito a pergunta, eu falaria que melhorou a etapa de planejamento e colaborou muito com o processo de gestão de riscos. Mas não foi isso que o chat GPT respondeu para mim. Ele simplesmente travou. Eita. Falei que ele tinha faltado a aula. E aí a tese do Túlio ela é corroborada. Tudo bem que no final vocês vão ver pela imagem, a gente pode até colocar a imagem, ele colocou a culpa no meu browser, na conexão, ele deu uma justificativa. Mas o que eu entendo dessa questão? O ChatGPT ele tem mais ou menos aí 2 anos que ele está acumulando conhecimento. Então talvez ele ainda não tenha massa crítica para poder fazer uma análise dessa. Eu acredito, Neto, assim, pelo que eu tive estudando o tema, ele tem um delay. E a lei é recente. Então, sim, a massa de dados que ele está analisando, por isso que eu fiz a brincadeira de ele faltou essa aula, porque foi só uma forma de brincar, mas de fato é isso que aconteceu. Tem um delay entre a informação que ele busca e aquilo que ele retorna. Como a lei talvez seja... Mas olha por que essa pergunta não funcionaria. Ele trabalha a partir de dados casos ocorridos, situações concretas, perguntas, estudos, enfim. Ele trabalha em cima de algo concreto. Objetivo. A gente está falando de uma norma que, por excelência, só está no campo da abstração ainda. Exatamente se ela não tem aplicação prática, se ela ainda não foi auditada, se ela não foi executada, se ainda não tem o caso concreto, ele vai trabalhar em cima do quê? Eu estaria demandando do ChatGPT uma capacidade de abstração
Isso. Imaginativo. Algo que não você foi brilhante no raciocínio. Algo que não é compatível com uma IA. O ser humano demorou, pela teoria evolutiva, milhões de anos para adquirir a capacidade de abstração. Assim, seria exigir demais da máquina essa capacidade. Neste momento, Neste momento. Sabe, e eu volto agora... Por isso que eu falei da 8666, porque eu pensei assim, poxa, o que ele tem de base de dados? É claro que, a depender da forma como você escreve, ele vai buscar. Mas o que ele tem de base de dados sobre lei e sobre questões de inovações de lei? Em tese, o que ele teria de bases era a 8666. Então, a depender, se você não colocasse o 14133, só colocasse lei de licitação, talvez ele buscasse o passado... Antônio, e inovasse. Vamos buscar aqui ciência da informação. Vamos botar para a base. Se eu não tenho ali realmente o dado, a máquina realmente não toma decisão. Cílio, sua fala foi brilhante e o Túlio acertou o gabarito, porque realmente o ChatGPT faltou a aula. E eu me surpreendi, porque o Túlio, às vezes, novamente, ele me mostra que ele é Napoleão Hill nesse ponto aí. Ele é muito preditivo, é uma IA. Ele é inteligente artificial ambulante. É uma IA ambulante. E aí, eu convido a vocês a conversarem mais com o Túlio sobre isso, se vocês quiserem, para poder ver um pouco mais, que eu já vivo isso, Túlio, há 6 anos que a gente já se conhece. Então, isso volta no início da nossa conversa aqui, onde eu falei que a IA não vai trazer todas as respostas, a gente tem que saber usar ela como uma ferramenta realmente de apoio e não vai ter como eliminar o humano desse processo. Até porque se você tiver uma IA muito evoluída, como é o caso de N tecnologias, é só você colocar qualquer coisa que você quiser, geração de caricatura, geração de texto, geração de imagens aleatórias, existem N ferramentas que você coloca lá, alguma coisa .ai. Cara, vem um monte de site, eu posso te passar uma lista com um monte de coisa aqui que eu já testei e apliquei e dá para fazer negócio com isso. Você pode navegar e fazer bons negócios, inclusive, talvez não no campo da licitação, mas no campo mais privado, né? Que a demanda é mais interessante, mas você cria negócios com ferramentas de IA. Então, assim, eu acho que vale muito a gente saber ter essa destreza com a tecnologia. E essa destreza, ela carece muito da gente... olhar as coisas como elas são. E não, realmente, você muito fala do Túlio, quando a gente não pode colocar isso num pedestal e fazer com que isso seja o fim do mundo. Falando de ciência da informação, quando eu vou estudar arquitetura da informação, aquilo ali só vai sair e gerar uma outra coisa porque houve uma estrutura de dados, porque houve uma engenharia da informação montada para captar e coletar. Aí você vem com uma camada de IA que vai trazer aqueles dados, aqueles elementos, porque alguém definiu, a mesma coisa do elefante aqui. Alguém tem que dizer o que quer. E esse engenheiro de dados que está aqui atuando na arquitetura da informação, ele vai montar a estrutura. Aí eu venho num ponto muito importante. Toda IA vai ter um viés. Então, se eu for fazer uma IA, Túlio, para preço, eu posso dar um viés, para dar uma tendência para o Cílio, para, por exemplo, trazer respostas de fornecedores. Eu posso fazer isso. Então, eu posso, do verbo não deveria. Então, eu entendo que a IA ela envolve muito mais hoje uma questão de ética, tanto que a gente tem falado muito sobre direitos autorais na IA, a gente tem falado muito sobre o uso da IA de maneira ética nos negócios, né? Você pode colocar uma IA, por exemplo, para escrever um texto num vestibular que seu filho vai fazer. Ele vai lá, cospe o texto e você entrega e você passa um vestibular. Eu vi um exercício desse na semana passada. Conheci uma pessoa, tem que fazer uma redação tal, vou jogar no ChatGPT. Eu falei, caramba, aí nós estamos mexendo com conceito, nós estamos mexendo com virtude, nós estamos mexendo com valores. Aí isso é muito pesado, isso é muito complicado a gente pegar e achar que realmente uma IA é a solução para muitos problemas. Ela ajuda, mas se eu não for na base, se eu não conseguir olhar para essa mesa aqui e entender a natureza dela, eu jamais vou conseguir conceber. E aí Cristiano Kruger falou uma coisa muito interessante, que é um cara que eu admiro muito, futurista aqui da Startse, e ele falou que 2050 pode ser uma geração, eu não lembro o termo exato que ele usou, mas uma geração assim, despreparada. Com certeza. Uma geração que não vai conseguir entender como que as coisas foram construídas. Com certeza. E aí você imagina a gente trazer esse contexto da nova lei. Eu tô com uma nova lei que é grande, que é complexa. Gente, todos nós estudamos esse assunto. Eu tenho minhas dificuldades de poder aplicar, de colocar em prática muita coisa, de fazer um planejamento de contratação. E olha que eu estudei o tema, eu conheço o tema, eu fiz o tema, eu vivi todo o ciclo do processo e eu tenho algumas dificuldades. Imagina quem
não viveu esse ciclo. Como é que você coloca uma pessoa, às vezes, para fazer um processo grande, complexo? Essa pessoa é substituída, vem uma outra. No município, Túlio, lá em Cabro-Abrão da Horta, sei lá, estado XPTO, a dificuldade que esse cara tem para poder atender a lei e ser auditado. Então, a gente tem que ter essa empatia, e obviamente isso já foi esgotado por muitas outras lives, mas eu queria trazer essa tona e deixar essa bola na mesa para a gente poder trazer soluções também, né? Assim, é importante a gente entender o que é isso, né, que a gente está falando. Né? O que é a inteligência artificial, né? Elas são redes neurais, que analisam dados inspirados no modelo de cérebro humano. Perfeito. Né? Perfeito, é isso mesmo. Talvez seja uma forma simples da gente entender isso, né? E consegue fazer isso observando várias camadas. Então, eu acredito, tá, realmente que o potencial é enorme, que os resultados são muito bons, aceleram processos, diminuem chances de erro, sobretudo quando a gente observa padrões de repetição. E como ela é capaz de observar padrões de repetição, ela pode te dizer, opa, isso aqui está bem fora, amigo. Cuidado aí. E talvez... o outlier. Né? Então, e talvez assim... eu acho também, Neto, que a gente precisa ter essa empatia. Eu vi uma palestra outro dia do ministro Bruno Dantas, né, falando até um pouco já do que ele acredita que seja o TCU agora para os próximos anos, né, já com esse imbuído dessa empatia, de ter um olhar do TCU ex ante ao processo, que é algo que a gente... É excepcional, mas tem acontecido, já está até normatizado. Em algumas situações específicas já são obrigatórias o ex-ante, né? Que é legal. O gestor adora trabalhar com ex-ante, com controle. Porque você tem mais chance do dinheiro ser seu lá no final, enquanto licitante. Isso. O gestor vai ficar mais tranquilo. Por outro lado, fica ali mais tranquilo com o CPF dele, porque ele não vai perder a casa dele para a União. Só que significa um ônus para o próprio controle. Porque lá na frente ele... Peraí, por que você não apontou isso lá atrás? Pois é, mas aí você estava dizendo antes, né? Olha só, o quanto é complicado, porque o controle olha ex-post e, às vezes, com o olhar de algo que aconteceu 10 anos. Quanto a gente não aprende em 10 anos? Poxa, é muito. A curva de aprendizagem. Agora, se a gente aprende muito em 10 anos, você imagina o que a IA vai aprender em 10 anos. Porque a capacidade de processamento dela... Né? É muito maior do que a do cérebro humano. Então, assim, eu acho que essa empatia ela vai ser cada vez mais necessária e talvez essa análise preditiva ou ex ante dos órgãos de controle também, até para que se tenha, de fato, empatia. Porque, senão, vai ficar realmente difícil, sobretudo para os municípios mais distantes, para os licitantes mais distantes que atendem a esses municípios. Perfeito. Né? Porque para a gente que está em sala de aula, tem perguntas que assustam. Sim. Tem perguntas que assustam. Né? E às vezes você percebe que é só falta de conhecimento. Mas você falar em falta de conhecimento a essa altura do campeonato, que está tudo seja no Google, seja no chat GPT, né? Isso que a gente está falando da que é mais conhecida, né? Mas se você entrar na OpenAI, rapaz, a quantidade de inteligência artificial que tem ali dentro... Muita camada. O filho de um amigo meu está criando agora, a partir de redes neurais, uma ferramenta que, a partir de imagens, ela aponta a evolução de uma obra. Então, diz, 30% concluída, 40% concluída, e consegue fazer isso não só para uma rodovia ou para uma ponte, que talvez seja um pouco mais fácil, mas consegue fazer isso para um prédio, que você tem projetos sobrepostos, né? Você tem eletrificação, você tem ali toda a parte hidráulica, você tem toda a parte de alvenaria. Então, olha aonde a gente está chegando. Imagina isso casado com um BIM, hein, Túlio? Eu ia falar do BIM. Não, isso é casado com BIM. Pô, então sensacional. Isso é casado incrível. Com BIM, porque você não conseguiria fazer isso sem o BIM. Saudações aí para minha amiga Karina Donato, aí, que é estudiosa do tema aí. Então, assim, e a evolução é muito rápida, né? Assim, é assustador, como eu falei. E se você simular isso, você vai ver no chat GPT. Se você fizer uma pergunta agora,
fizer a mesma pergunta no intervalo de 5 minutos, ele já muda. É diferente. Ele te retorna a resposta diferente. Porque ele aprende isso. de alguma forma em 5 minutos. É verdade. Ele não, louco isso, né, cara? Não repete as respostas. Não repete. Eu já testei isso também. Porque ele está aprendendo. Está aprendendo, né? É constante. Tá aprendendo. É como eu falei, nessas redes neurais, elas têm camadas sobrepostas. O Ciro falou agora há pouco, né? Você já imaginou como é que a gente vai poder usar isso dentro do PNCP? Cara, eu não tenho nenhuma dúvida de que se o ChatGPT não faz o edital hoje, dentro de algum tempo, colocando ele na camada certa, provavelmente ele vai trazer algo muito próximo de um edital. Com certeza. Isso eu acho Porque ele vai perceber, ali ele vai estar num ambiente exclusivo, com coisas semelhantes, e que ele consegue olhar, isso aqui repetiu muitas vezes. Não, e ele pode, isso aqui não está se repetindo. Tem uma coisa aqui que não aparece sempre, mas que talvez seja bom. Dá uma olhada aí. Aí cabe a nós humanos olhar ali. Talvez sinalizar, ele possa identificar as falhas mais recorrentes num espaço amostral gigantesco. Nossa! E já ter isso elencado para a hora que ele for olhar aquele instrumento específico, se alguma daquelas falhas estão sendo reproduzidas ali. Antigamente... Isso vai gerando um compêndio enorme de conhecimento. A gente tá pegando. Deixa eu falar. Não, mas isso eu já passo Antônio, se contenha. Deixa os convidados falarem, Antônio. Só esse ponto. Você falou que era pra eu falar. Pronto, vai lá. Vamos. Solta o verbo, Antônio. Solta o verbo. Olha o órgão de controle aqui. Não, mas já pensou, esse ponto que você citou, os órgãos de controle já usam isso. Sim. Que são quais são os principais erros, aonde a gente vai analisar. Já pensou se isso está disponível para os servidores públicos para tomarem decisões? Não só nos órgãos de controle, mas ali em quem está atuando. E você olha e fala, poxa, aqui principalmente os órgãos de controle hoje, tem a metodologia da CGU, eles já criam causas macro, que são aquelas causas que geram maior incidência de falhas, e te exige o gestor que tenha uma forma de tratar prioritariamente as causas que aparecem como mais relevantes. Isso deve estar vindo provavelmente do Alice, né? Que é o sistema que eles têm lá. Ciro, não seria interessante o gestor ter um guia, o cara que vai fazer a equipe de planejamento, ter um guia baseado nessas boas práticas, já preventivamente, para o cara fazer o planejamento da contratação? Não seria legal isso? Sim, mas em tese o gestor que está antenado e preocupado com o controle, ele já está ali sabendo quais são as macro causas mais frequentes e que geram maior impacto, né? Lá no caso da infra, eu vou citar a infra aqui, o nosso auditor ele aplicava essa metodologia, e aí o interessante é que depois que eles reagruparam, você detectavam que eram 4 falhas macro, 4 causas macro que causavam 80% dos problemas. A teoria Pareto, né? Pareto. Então, assim, e é interessante, porque a gente criou planos de ação para atacar prioritariamente isso, e o processo melhorou enormemente. Você foi gerando baixa no controle. E aí, Ciro, eu quero falar disso. Foi gerando aperfeiçoamento na licitação. Agora, você imagina isso tudo, isso no braço. Você imagina isso tudo num sistema, né, que fosse analisar o controle, depois criar a informação e depois analisar um instrumento antes dele ir para o mercado. Olha só que beleza. Tem um ex-ministro da CGU... Sonho, né? Mas quem sabe. Tem um ex-ministro da CGU que falou o seguinte: é muito melhor 2 riscos ou 3 muito bem tratados, dirimidos, escritos, para que você veja ação de contingência, tratamento, consequência, causa. Muito melhor pouco do que você ter N riscos, do qual você só fica vendo e elucubrando riscos. Quando você vai aprender a pilotar moto, uma das instruções que você recebe é que você, quando está fazendo a curva, você não está olhando para baixo aqui, você está olhando para onde a moto vai. Isso. E quando você só olha para riscos, a tendência natural do ser humano, a gente vai falar de tendência. Eu já mergulhei nisso e encontrei e criei uma planilha com 500 riscos de contratação de uma única contratação. É um absurdo. É um negócio assim, uma matriz. Você fala, cara, que trabalho. Você vai começar a ficar depressivo se você olhar só para risco. Não faça isso. Então a gente tem que começar a olhar para a solução. Beleza, tem risco, escolhe ali os riscos que são reais, prioriza, vê o que prioriza. Que aí você vai conseguir fazer uma agenda mais interessante para resolver
essa contratação em si e atingir seu objetivo. Aí você pode ou não usar o ChatGPT para isso, fica por opção aí para você poder fazer. Agora, uma crítica, e obviamente longe de eu ter a força ou a capacidade de criticar um ChatGPT, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor condição, porque eu acho que quem fez uma ferramenta dessa, ou construiu, porque obviamente é um grupo, tem realmente uma capacidade cognitiva, de inteligência, de visão muito grande. Mas, como pesquisador da área, eu falo para vocês que dentro do meu ciclo, onde eu tenho convivido, ouvido e aprendido, antigamente existia uma ferramenta chamada gerador de lero-lero. Não sei se vocês lembram disso. Há uns 7, 8 anos atrás na internet existia. Você colocava lá 2 palavras e o bicho cuspia qualquer coisa de informação e gerava um texto, blá, 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 para você. O ChatGPT não é um gerador de lero-lero. De fato, ele não é. Mas ele é uma evolução sofisticada, amadurecida, que eu acho que daqui a algum tempo pode nos surpreender e muito. Mas ela ainda não é uma solução do qual eu posso, corporativamente falando, ou do ponto de vista empresarial, confiar 100%, porque ela tem viés. Ela tem viés, ela pode ter viés ético também, e ela pode ser até agressiva com você, porque ela não tem modulação hormonal ou nenhum tipo de filtro, ela pode te atacar, inclusive, a depender, já teve alguns casos nesse sentido. Então, assim, a gente tem que saber respeitar os limites da tecnologia. Como essa tecnologia ela é moldada, baseada no ser humano, baseada no cérebro, baseada no comportamento humano, a gente tem que saber que ela tem limites e ela pode cometer erros. Se você pegar um Tesla para dirigir, o Tesla ele tem uma acurácia muito grande. Ele tem lá aquele computadorzão dele lá e tal, ele vê, ele vai aprendendo, ele vai falando com as redes dos outros carros e tudo mais, e aí lá pelas tantas um Tesla ele pode cometer um erro e confundir uma pessoa com um poste. Isso pode já acontecer ou alguma coisa parecida nos Estados Unidos e pode dar ruim. Então assim, faz parte do aprendizado, da tecnologia, e erros podem acontecer. Como que a gente vai lidar com erro, que na minha visão é o grande segredo da continuidade da melhoria da tecnologia, porque muitas vezes a gente ou ignora os problemas, ou trata eles mal, ou fala que está tudo bem, né? Eu acho que o melhor jeito é ter visão crítica, documentar, olhar para o caso concreto, para o problema, ver o que dá para fazer, priorizar e fazer o trabalho ouvindo quem tem mais experiência naquele contexto para você fazer, respondendo a pergunta, uma contratação baseada na nova lei de licitações, com mais eficiência, com mais qualidade e evitando problemas que ainda assim a gente não consegue evitar todos, porque nós ainda vamos falar com os fornecedores na hora de ter os preços e eles vão criticar, e é natural, porque eu não posso comprar o que o mercado não oferece. Eu preciso comprar o que o mercado oferece. Eu que compro computador, compro mão de obra de terceirização de fábrica de software e N coisas mais, se eu ignorar o mercado, eu não estou comprando nem listando, eu estou fazendo outra coisa que não é compra e licitação. Estou fazendo um Alien ou um Frankenstein. E eu acho que isso tem que ser respeitado, essa comunicação com o mercado, ela é muito importante. Então, mais humanização, mais empatia entre fornecedores e governo, para a gente conseguir atingir o objetivo e falar de nova lei. Acho que esse é um caminho de sucesso. Eu estava, enquanto você estava falando, sabe, eu estava pensando aqui, né? Existem tantas aplicações, né? Já pararam para pensar, todo mundo aqui já usou o Waze. Sim. Quando você usa o Waze, e às vezes aparece assim que tem um acidente, está engarrafado, né? Boa. Já parou para pensar que você pode usar o Waze para poder, por exemplo, tá? Entender qual é o custo Brasil, porque você sinaliza um buraco, você sinaliza um acidente. Interessante, Júlio. Você pode usar essa camada de dados associado, por exemplo, com um custo médio gerencial que tem lá no portal do DENIT, tá? Com N traçado de rodovia, para saber, por exemplo, qual é o custo Brasil de recuperação das nossas rodovias, para saber qual é o custo Brasil de recuperação das nossas cidades, ou para saber qual é o custo Brasil para diminuir o índice de acidentes e poupar vidas. Então, assim, rapaz, quando a gente fala de inteligência artificial, de inovação, assim, as possibilidades são enormes, né? Eu fico imaginando, vai chegar um momento, se é que isso já não é possível, talvez aí o Google Earth tenha dados aí de altimetria, dos tipos de relevo, a gente já percebe algumas coisas desse tipo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo traçado rodoviário ou traçado ferroviário, utilizando a tecnologia de forma
extraordinária. E eu acho que o ponto principal é que a gente olhe isso com bons olhos. Não achar, isso vai acabar com X vagas de emprego. Não, vão acabar com algumas, vão nascer outras. Eu não acredito que vá substituir 100% o ser humano, talvez em algumas atividades sim, mas vão surgir novas necessidades de aprimoramento, necessidades de melhoria, e que a gente vai ter que ir passando por essas adaptações, né? E do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro é treinável. Essa frase é de um grande amigo do professor André Davin, né? Você conhece? Ele tem uma frase: o cérebro é treinável. Né? E ele ainda vai um pouquinho além. O nosso cérebro ele é enrugado porque a gente tem uma caixa craniana e à medida que você treina ele expande e por isso ele vai enrugando. É muito interessante e eu acredito que a gente vai passando por essas revoluções. A gente já passou por várias. Olha quantas revoluções já tiveram aí quando a gente olha para trás, né? A gente já teve a revolução agrícola, industrial, tecnológica, e hoje a gente já fala aí em nanotecnologia e o nosso cérebro está acompanhando e a inteligência artificial vai estar acompanhando isso tudo. Eu acho que a inteligência artificial ela vem potencializar a curva de aprendizado. É isso aí. Ela vai transformar quase que em exponencial em algum momento essa curva de aprendizagem. Então, o ser humano acaba se beneficiando disso. Né? A gente não acha que a gente tem que ter esse medo de ser substituído pela máquina, porque às vezes a máquina ela reduzir o custo, ela vem otimizar o processo, ela vem dar mais tempo disponível para você pensar, tomar decisões, focar naquilo que realmente te dá prazer ou que seja útil para o próximo, profissionalmente, para o próximo nível, né? Tem um livro, né, Porque as Nações Fracassam, né, do cara lá de Harvard, não me lembro o nome dele agora, que fala da criatividade destrutiva, né? Porque você precisa ter determinadas mudanças em algum momento que geram a destruição daquele status quo que estava ali, mas que coloca no lugar algo muito mais eficiente. Então, ele dá o exemplo da lâmpada que destruiu a indústria de velas, por exemplo. Hoje, eu acho que a gente está nesse estágio, só que vai uma forma que a gente vai reestruturar todo o mercado de licitação ou todo o sistema econômico produtivo como um todo, não só aqui no nosso mundo específico que a gente está discutindo agora. Né? E isso não deixa de ser uma divergência para convergir, que é a inovação, quando você quebra mercados, traz mercados novos, faz parte do ciclo, né? Como até o ser humano, ele é cíclico, né? Você pega qualquer órgão, pega o coração, tem a parte bate, volta, tudo é pulsante, tudo tem o polo positivo e negativo, isso faz parte do crescimento. E como a gente vai lidar com isso para poder... Eu quero abordar uma questão muito interessante, que é a questão da liderança quando você está trabalhando um projeto de contratação, né? Então, você pega todos esses conceitos que a gente está colocando, aí você senta para fazer um termo de referência com um grupo aqui de 5 pessoas. Ô, Túlio, vamos fazer o TR aqui com o Ciro? Aí o Ciro fica de corpo mole, não, né, hoje eu não estou querendo ver isso aí não. Então, ele não conhece, aí ele fica ali, não, é isso mesmo, então, mas ele não conhece, ele está ali. Aí, o que acontece? Começa a gerar o que ele mesmo falou, assimetria de informação, as pessoas têm uma intenção, têm um interesse, mas não está todo mundo ligado ali para resolver o problema. Resultado, fica a alta administração na mão, a nova lei não é aplicada, nem a velha lei, o objeto não é comprado, a teoria do elefante lá que eu citei também não funcionou, o jogo não está funcionando, resultado, fica ali o dinheiro público parado, as coisas não acontecem como tem que acontecer, o fornecedor está perdendo tempo, está batendo na porta tentando falar desculpa a palavra, com zero à esquerda, com um cara que não quer colaborar e fazer o papel dele, e isso é muito, desculpa se isso ofende alguém, mas as coisas têm que funcionar. Não faz nenhum sentido para mim a gente estar num país que precisa de uma evolução, que precisa de entrar no trilho, que precisa de fazer acontecer num momento tão importante. Não faz sentido se a gente tem uma postura de pouca energia. Eu acho que está precisando agora, né, da gente colocar energia para poder fazer as coisas funcionar. O processo de compras baseado tanto na velha lei quanto na nova é um processo que exige esforço. Não adianta falar que não existe, porque exige muito esforço você fazer DOD, ATP, TR, aí pode vir um cara e falar o seguinte, não, né, Ciro, a gente está fazendo alguns processos lá,
Não, o DoD é simples, escreve a demanda. Cara, para com isso. O DoD é um dos documentos mais complexos que você tem que fazer. Sabe por quê? Se você não combinar com todo mundo, essa demanda vai chegar quadrada, e aí, essa demanda chegando quadrada, ela vai ter impactos no processo inteiro, e esse processo pode voltar. Então ele pode até ser simples do ponto de vista de realização do ato administrativo. E eu não posso deixar de citar meu amigo Anderson Pedra, que está aqui agora, acabou de chegar conosco aqui, que domina esse assunto melhor do que eu, mas ele é simples do ponto de vista de preenchimento. Do ponto de vista de definição, eu conheço organizações que ficam meses sem conseguir fazer a entrega de um DoD para fazer um processo de contratação. Ou então elas querem mudar o modelo para poder fazer do jeito delas e não colocar algumas coisas, como, por exemplo, fonte de recurso. Professor Túlio, como é que se compra qualquer objeto sem fonte de recurso numa contratação? Vai chegar lá na frente e arrumar o orçamento? Conversa furada, pô. Peraí, vamos organizar, vamos fazer a gestão, vamos fazer um negócio de uma maneira organizada. Ah, não tem um recurso, tal, vamos ver, vou gerar uma ata disso aí e tal, depois a gente vê. Pô, vamos parar com o jeitinho, vamos fazer um negócio certo. Eu olho com muito bons olhos tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, sabe? Assim, a possibilidade de você usar a ciência de dados para melhorar até o processo de decisão na administração pública, para melhorar a formação dos seus preços. A Fundação Getúlio Vargas está fazendo um trabalho que eu acho extraordinário lá junto com o DENIT. Ela pegou 10 anos de obras realizadas pelo DENIT. Você imagina para um ser humano fazer isso, né? Aí você pega, você vai sobrepondo camadas, né? 10 anos de obra. Aí você põe lá projetos e orçamentos. Aí depois você pega e olha a produtividade do ser humano, do equipamento, a quantidade de utilização de cada material, e você vai sobrepondo essas camadas. Só para vocês entenderem aonde que o DENIT e a Fundação estão tentando chegar. Pegou a obra, o projeto, o orçamento, produtividade, memória de cálculo disso tudo. E aí você começa a entender o seguinte: quando eu faço um investimento de X mil reais nesse tipo de obra, eu gero X mil empregos. Porque eu começo a cruzar, começo a entender qual é o nível de utilização. Aí eu consigo entender o que é o emprego direto, que é o emprego que está naquela obra. Não, mas eu olhei também o equipamento e como esse equipamento se comporta na cadeia produtiva dele. Aí eu começo a entender qual é o emprego indireto gerado. Mas aí eu entro com uma outra camada e começo a analisar o ISS, começo a analisar o ICMS, começo a analisar o PIB, mais camadas de informação. Impossível a mente humana tá acompanhando isso. E aí você começa a entender, assim, eu já olhei o emprego indireto, agora eu estou olhando o emprego indireto, que está na cadeia. Só que quando aquela obra estava acontecendo, chegaram X mil pessoas naquele município. Essas pessoas foram no mercado, essas pessoas foram no salão de cabeleireiro, essas pessoas foram no açougue. E aí ela gerou o quê? Emprego direto, indireto, agora ela está gerando um emprego induzido. Nada disso seria possível sem ciência de dados. Nada disso seria possível sem você entender como todas essas redes neurais se conectam, se comunicam e vão gerando novas camadas. Aí você imagina isso para um ministro, né? Poder olhar para uma obra de saneamento, numa conversa com um deputado e olhar assim, ó, eu tenho esse bolo de dinheiro. Se eu botar nessa obra, ele catalisa desse jeito. Se eu botar nessa outra obra aqui, catalisa dessa outra forma. Cara, isso vira política de governo num processo de decisão extremamente assertivo para que você tenha desenvolvimento social e econômico. Porque no final disso tudo, você consegue cruzar mais uma outra informação. Como é que se comportou esse município aqui que recebeu essa rodovia nova, que pôde fazer um hospital novo, que pôde construir essa escola nova? Qual o impacto disso na saúde? São muitas camadas de informação que você vai sobrepondo e que seria impossível para o ser humano conectar todas elas, entender essa rede de conexão neural para transformar isso em informação assertiva e que te auxilia de fato no processo de decisão. E a gente percebe isso cada vez mais sendo utilizado,
com aplicações práticas no dia a dia e que vão poder aí direcionar os investimentos dos próximos anos aí no nosso país. Você vê que interessante essa sua fala e vai de encontro do que a própria lei traz de transformar as licitações em um catalisador do desenvolvimento sustentável do país. Você traz todos esses dados e aplica naquilo que realmente gera o retorno esperado para a população. É muito interessante. E é importante, né, que os nossos agentes políticos, gestores públicos, mas também os nossos licitantes entendam todo esse processo e tenham a responsabilidade de fazer o bom uso de um lado, né, e do outro lado o cara falou, eu tenho que entregar isso com qualidade. Porque, no final, isso tudo está melhorando o nosso dia a dia aí, nos municípios, nos estados, e na União. Está melhorando o próprio país, né? Exatamente. O mundo que a gente vive. Túlio, eu acho que o Túlio falou muito sem falar de IA, preparou uma IA, colocou uma camada boa de serviço aí, e aí imagina isso depois com predição, né, Túlio? Quando você coloca camadas de predição, onde você vai conseguir ver cenários futurísticos, como, por exemplo... Na verdade, tem muito IA nisso, né? Porque para que você possa definir esses padrões, você precisa entender quais são os padrões de repetição e você usa IA para entender esses padrões de repetição. IA sobrepostas, tá? Em diferentes camadas de informação que se conectam. E aí você vai entendendo, bom, isso aqui aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Toda vez que eu dei esse input, aconteceu esse fato. E aí que você vai entendendo. O que eu quero dizer é do cenário futuro, né? Você criar... Tem IA, né, obviamente, nessa base que você montou, mas aí você já tem, mas aí eu quero saber de cenário futurístico. Uma disciplina que eu fiz há muito tempo atrás, na graduação, chamava Desafios Futuros, o nome da disciplina. E a gente desenhava e traçava cenários para 2030, isso em 2007, 2006. E a gente usava a técnica Delphi para isso, para poder desenhar cenários com modelos matemáticos. E a gente fazia uma pré-IA, que você cadastrava os dados num banquinho de dados lá, Oracle da vida, acadêmico, né? Porque o Oracle era muito caro, né? Ainda é. E aí, mas é uma ferramenta fantástica, óbvio. E aí a gente usava a ferramenta para poder fazer os cenários e aí ver o que poderia acontecer. E cadastrávamos aquelas ideias e aí dava algumas projeções, e dava insights. Olha que interessante, é mais ou menos o que o chat GPT está fazendo. É mais ou menos o que eu tentei fazer na minha dissertação de mestrado, que eu não conhecia como fazer um processo de gestão de riscos, mas que ele já está fazendo de maneira muito profissional, muito mais evoluída, né, na prática, e eu acho isso muito interessante. Então, esses resultados, realmente você criar, como eu falei, você pegar as disciplinas da linha de multimodalidade, e entra aí já também blockchain também, que pode ajudar com algumas coisas, metaverso, alguma coisa também, não tanto mais, acho que foi uma trend muito forte, ainda existem muitas coisas legais, mas tem que usar com um pouco de direcionamento, senão perde muito foco para algumas soluções, mas é fantástico também. Então, quando você pega essas disciplinas e soma para aplicar para alguma coisa no contexto de licitação, cara, a gente vai mudar o país. Isso é fato, assim, já tem gente atuando, mas imagina mais pessoas trabalhando para poder fomentar esse mercado, fomentar o setor de governo, e quanto mais a gente profissionalizar o setor público para poder entender e fazer isso, não dá para acompanhar o mercado, mas ter uma camada de comunicação mais direta com o mercado, um marketplace de fato evoluído para o que cabe, eu acho que a gente vai conseguir realmente levar o país para outro patamar e com desenvolvimento mais sustentável. Agora, eu acho que tem que fazer benchmark, tem que olhar um pouco mais para fora e trazer um pouco mais, e não pode ficar dando aquelas justificativas, né? Perceba que curioso, né? A gente começou a discutir inteligência artificial para o micro, dentro do edital de licitação, e a gente foi parar no planejamento estatal, lá na formulação de política pública. Sim. Então, realmente a aplicação ela vai do embrionário até o grande, né? Do ETP até a formulação da política pública, né? Você imagina o espectro disso, né? Ciro, é por isso que eu acho que o cara que está fazendo um trabalho, qualquer que seja a etapa, planejamento, seleção de fornecedor, gestão do contrato, ele é o fornecedor, ele é o ministro do TCU, todos esses trabalhos têm que ser feitos com qualidade e bem feitos, porque uma hora você está numa ponta, outra hora você está aqui. Eu já consigo imaginar a migração do foco do controle do operacional, que acontece hoje o comezinho lá no chão de fábrica,
pro formulador de política pública. Porque se a política pública, essa tomada de decisão no nível estratégico, ela é boa, porque ele pode fazer isso. Né? Hoje ele faz, mas ele faz onde ele consegue fazer com o dado que ele tem. Ele está analisando se aquela escolha foi a melhor, mas num âmbito ainda muito restrito. Né? Você imagina com uma ferramenta dessa, o que o cara não faz no âmbito de política pública nacional? Você poder simular e projetar decisões, né, cara? Porque, assim, a gente fala... agora, o momento, a gente está aí discutindo PEC 45, PEC 110, né? Reforma tributária, reforma fiscal... E hoje você consegue, seria possível, né? Alguns estados fazem melhor, outros nem tanto, mas conseguem projetar o impacto de benefícios fiscais para gerar mais ou menos emprego. Isso tudo só, assim, não é que só é possível, mas sem dúvida alguma foi facilitado, foi acelerado pela possibilidade do uso da ciência de dados, da inteligência artificial, da conexão de todas essas informações. O Túlio, vamos trazer ainda, vamos jogar mais pesado aqui agora. Eu quero botar mais uma carta na mesa aqui para potencializar tudo isso que o Túlio e o Ciro falaram aqui. No final do ano passado, nós fizemos lá, ainda na InfraSA, um evento chamado Logtech. Eu fui o curador desse evento e nós tivemos a honra aí tem que saudar aqui nosso amigo Vitor Magnani, que nos ajudou. E esse cara é um investidor também, conhece várias startups de logística. Olha só que legal esse assunto. Nós fomos a São Paulo, aqui em São Paulo, e fizemos um evento na Paulista, do qual nós conectamos com grandes players, Alibaba, Mercado Livre, veio assim um monte de gente de grandes empresas que são players de logística, conectamos com os players de mercado, trouxemos startups, e fizemos um debate de um dia para poder falar. E aí, qual que é o futuro da logística pública? Porque tudo isso que ele está falando também passa por logística. Se eu não tiver uma entrega eficiente, se eu não tiver uma camada de logística que faça isso acontecer, não tem Brasil. Não tem Brasil. Greve dos caminhoneiros. Para um segmento, um modal, o impacto é enorme. Então, qual que foi a conclusão desse negócio? É um presente que eu deixo aqui pra gente aqui. Eu estava na época como superintendente do DTE e também na parte de inteligência e mercado, e a conclusão que nós chegamos nesse evento foi a seguinte: o DTE, que é o Documento Eletrônico de Transporte, não é Documento de Transporte Eletrônico, é Documento Eletrônico de Transporte, a sigla é invertida. Esse documento ele revolucionaria a parte de transporte, porque o caminhoneiro ou o transportador, ele eliminaria uma série de documentos, são quase 100 documentos para você fazer um transporte, tá? Que passam por vários órgãos, pelo DENIT, polícia, enfim, é um calhamaço de documento, que ele tem um custo. Então, com o DTE, você diminui a burocracia procedimental da logística pública no país. E o segundo ponto, que foi a conclusão do evento, que eu fiz lá toda a curadoria com o pessoal, foi a reforma tributária. Se eu tenho realmente uma revisão tributária para poder beneficiar isso tudo, eu ainda consigo trazer para o país grandes benefícios. Então, essas são duas dores que a logística reclama. Aí, Túlio, eu não sei da construção civil, dos indicadores, eu não sei do campo jurídico também, se é a burocracia. Eu achei que você ia comentar no DTE aí, que DTE tem tudo a ver com inteligência artificial, né? Total. Ele ainda não está rodando, mas eu acho que era a questão de coleta de informações. O DTE tem esse efeito de desburocratização e de diminuição de custo cartorial, mas eu acho que a grande sacada do DTE é a base de dados que ele vai gerar, porque ele vai ter uma ideia em rede, uma noção em rede, de todo e qualquer mercadoria circulando no país, em qualquer modal. Você entendeu origem e destino, né? Origem e destino, cara. Origem, destino, meio, custo, mais que isso. Isso vai para fiscalização tributária. Isso vai para definição de demanda por determinado transporte em determinada região, para você focar investimento ali. Isso vai para a polícia saber de onde, por exemplo, origem e destino de droga.
que acompanha determinada mercadoria, que vai escondido. Então, assim, é política penal, tributária, de planejamento de investimento, de planejamento da... Interiorização do desenvolvimento. Perfeito, Túlio. Você consegue entender, né, às vezes até melhor de logística, uma região que você quer desenvolver, você pode gerar um incentivo para que determinado setor se instale ali, faça um consumo. E o sistema, ele foi... O sistema, digo, a ideia do DTE, né? Foi feito em etapas de forma que, em algum momento, os estados e municípios vão começar a aderir e também vão poder fornecer informações e usar informações dessa base de dados. Então, você imagina aí o link que vai ser possível em toda a administração pública. Lembrando aqui, né, que toda vez que você vai fazer uma licitação, você precisa motivar ela. Sim, e esse conjunto de informações pode ser extremamente importante para você fundamentar determinada decisão e justificar determinada necessidade, né? É legal, né? Começando falando de IA e terminando com DTE. Cara, que louco. Muito legal, viu? E a gente tá aqui observando, porque só aprendendo, né, Antônio? Porque faz muito sentido. Essa análise que vocês fizeram aí foi muito legal mesmo. Eu quero, na verdade, vocês já falaram sobre isso, mas eu vou colocar como a título de conclusão, né? E até gostaria que vocês evoluíssem isso. Eu entendi, se está correto, obviamente, né? Que o nível, por exemplo, falando de chat GPT, por exemplo, que é trend, como você falou, tá na moda. Mas falando dele especificamente, claro, existem outras inteligências artificiais, mas ele pode, para quem tiver a ótica correta e analisar e utilizar de forma correta, ele pode servir para ajudar esse profissional, obviamente, né, na atividade que ele executa, a ele não precisar fazer aquele serviço braçal de início. Sair da versão 0 e para a versão 0.1, 0.2, ou até para a versão 1, por exemplo, para ele evoluir. O MVP dele fica rápido. Ou até pular, né? Ele sai da 1 e já vai para 3, porque ele pode acelerar esse processo. Isso, não, muito bem. Ele vem para auxiliar. É como se fosse todo mundo aqui ganhasse um auxiliar. Uhum. Né? A gente tem uma... alguém ali, uma inteligência artificial que pode evoluir um assunto para a gente, trazer uma síntese de algo que a gente está... Eu fico imaginando aqui o licitante ele podendo jogar um edital lá e trazer uma síntese, caso ele queira, no caso, ter o seu checklist ali, por exemplo, né? Ele conflitar essas questões. Então, ele ganha, claro, mas não é 100%. Ele tem que ter alguém para supervisionar esse auxiliar, né? Para ele poder, para você, no caso, confirmar o que está sendo dito ali e também melhorar a sua pergunta, né? Então, de forma resumida, a inteligência artificial ela avançou bastante, mas ainda e eu acho que deve percorrer dessa forma. O trabalho humano ele persiste e ele fica cada vez mais ele vem para somar e não para subtrair. É isso. Eu diria que o trabalho humano ele ficou para a camada mais nobre. Sim. Isso. Eu acho que o ser humano ficou para a camada mais nobre. Então, ele de fato, você usou o termo auxiliar, né? Ele de fato um auxiliar, e eu diria que um auxiliar muito eficiente. Tá? E que pode acelerar e talvez até pular algumas fases, né? No processo de construção. Mas o trabalho nobre eu acho que ainda está reservado a nós aqui, seres humanos. E valoriza, né, o trabalho humano, se você for parar para pensar, porque o trabalho nobre, como você colocou, ele traz a questão, você vai desperdiçar ou depositar a sua energia onde realmente interessa, ou na fase que seja mais importante ali, né? Então, a gente também tem essa análise. Antônio, ganho de tempo, né? Ganho de tempo e tudo mais. Talvez ele seja o júnior, mas precisa do sênior ali em cima, entendeu? Perfeito. A analogia do estagiário foi muito boa, né? Enquanto ele faz ali o denso ali, depois a gente só extrai o melhor. Eu enxergo que, assim, depois de tudo que nós expomos aqui, cara, quanta coisa. Eu vejo que essa questão de inteligência artificial, ela já está presente na nossa vida há um bom tempo,
né? Você pega um veículo, qualquer veículo hoje, ele tem um sistema interno, é claro, simplificado, mas de inteligência para poder funcionar. Se você pegar um carro hoje, ele se molda ao combustível que você está usando. Os carros automáticos, eles se moldam à forma como você dirige e para fazer as trocas de marcha conforme o que você gosta ali com o seu acelerador. Então, a própria Alexa que a gente tem, Siri dos smartphones, é um exemplo disso, que ela busca conforme você solicita. E eu vejo que o aprendizado dessas inteligências é muito grande, a forma como eles vão aprender é exponencial. Eu vejo que no médio prazo e a longo prazo é uma ferramenta que vai auxiliar muito. Os primeiros passos já foram dados, mas eu também concordo que no momento, ainda neste momento que estamos, carece de um humano para supervisionar e para a tomada de decisão. Eu acredito que... E um bom ser humano, né? Porque se você treina errado... Exato. Então, é uma ferramenta excelente, está aí, já está na nossa vida. Não é a questão quando eu vou utilizar, e sim como eu vou utilizar, porque já está aí. Eu me preocupo com todo mundo, e eu acho que no final dessa conversa sobrou para uma única pessoa. Sobrou para o estagiário. Porque o estagiário, coitado, se ele vai ser substituído pela inteligência artificial, como é que vai ficar o papel dele? Aí, ô Túlio, se me permitir, vou pegar um conceito de empreendedorismo que eu aprendi com o Túlio. Ele vai ter que viver o processo. E aí é uma dica para o fornecedor que tem um estagiário, que vai precisar do estagiário para fazer algum papel. Ele tem que viver o processo. Aí, Túlio, não dá para pular, né? Do 1 pro 3. Tem que passar pelo 1, tem que passar pelo 2, tem que viver o processo, tem que sentir a dor para poder chegar lá. Quando você chegar aqui, aí você usa a IA para te ajudar nessas etapas que você viveu. E aí você faz uma coisa que a gente aprende na disciplina de RUP na universidade, que é o processo iterativo e incremental, né? Tem várias metodologias, ágil e tal, não sei o quê, mas eu acho que o estagiário tem que ver o interativo e incremental para fazer esse ciclo e não ter nenhum problema futuramente de achar que ele não aprendeu alguma coisa, porque isso aí pode ser muito decisivo na formação dele para resolver esse problema. E ele vai participar, um dia vai ser um profissional. Então, isso é importante de ser falado, porque a gente tem que falar para todo mundo, para o CIO da empresa, para o estagiário, para o gestor público, porque tudo isso é um ciclo, é uma cadeia. Perfeito. Que se falta algum elo, né, igual acidente de avião. Estuda um acidente de avião. Sim. Eu já estudei vários acidentes, inclusive já levei o Túlio para pilotar, nunca mais, né, Túlio? A gente vai fazer essas brincadeiras, né? Vamos pilotar avião de pequeno porte, é um teco-teco, tal, legal, beleza, mas o risco é muito alto, né? Então, mas é bem divertido. Quando você tem um elo da corrente que falha, o avião cai. Perfeito. Só que o avião ele ainda é muito resistente, ele tem os backups e tal, é uma cadeia de coisas que faz um elo realmente se romper. Então, eu vejo que se nessa análise o estagiário pode ser um ponto fraco, ou ele precisa de melhorar, ele pode ser um elo da corrente. O diretor, a imagem de um diretor, de um presidente, pode ser o elo da corrente. Uma equipe de planejamento pode ser o elo da corrente. Então, novamente, né, Túlio? Valores, né? A gente tem que buscar pessoas que tenham valores e tenham virtudes e ações e comportamentos que sejam coerentes com a entrega, com a missão da empresa, porque senão realmente não faz sentido. E as pessoas mudam. Às vezes você está num momento em que a pessoa está num momento de vida, que ela está querendo uma coisa, que desvirtua os valores da virtude, mas sei lá, daqui a pouco esse negócio se reencontra e funciona. Tem que estar sempre monitorando, é sempre checando, é igual obra. Estou lá na minha obra lá, aí eu vou de manhã e vou à noite, no final do dia. Eu só libero esse peão quando eu vou ver o negócio acontecer. O pintor, quem quer que seja. Ah, tá tudo certo, tá conforme? Ah, não tá, beleza. O que faltou? Faltou isso, beleza. Amanhã que horas? Prazo, porque senão o negócio vai começar a dar problema. Então, a gestão é a palavra-chave para a gente poder ter uma aplicação da nova lei. Não adianta a gente ter um normativo top, algo que vai realmente revolucionar o ponto de vista normativo, se eu não combinei com os russos e com os indianos e com os chineses e com os brasileiros. Não tem como, você tem que estar com todo mundo engajado. Essa é uma visão importante para a gente poder ter esse negócio funcionando. Muito bem. Para a gente encerrar, eu vou perguntar para vocês uma dica prática, enquanto eu dou um recado aqui para vocês pensarem, uma dica prática sobre a nova lei de licitações para o licitante. A gente está numa fase que essa frase aqui até coloco várias vezes no podcast, que é o destino escolhe os licitantes mais preparados.
essa fase de transição de uma norma antiga para uma nova norma e que ela ainda persiste, né, de forma simultânea em editais que o licitante ele vai, no caso, participar, requer um maior domínio. Acho que nunca foi tão exigido tanto domínio da parte do licitante também para ele poder participar de editais. Qual a dica prática que vocês dariam para esse licitante que está enfrentando dificuldade com isso, né? E aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, porque eu quero dar um recado para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, se você ficou até aqui, clique no botão de curtir, clique em inscrever também no canal para que você receba mais conteúdos como esse, conteúdo rico, né, Antônio? Exato. E para você baixar aí e ter ali um manual da nova lei de licitações para você aplicar no seu dia a dia, inclusive, tem um e-book da nova lei de licitações do Com Licitantes. Então, baixe esse arquivo, já está disponível para você poder adquirir. Eu vou começar por você, Antônio, para a gente aquecer essa dica aí sobre a nova lei, por gentileza. Eu diria em vista, a gente já deu diversas dicas, né? Eu diria em vista no eletrônico. Né? A nova lei ela traz muito isso da questão de fazer os procedimentos na forma eletrônica, na forma digital, virtual. Então, invista nisso. Muito bem, fique à vontade. Eu vou dar minha contribuição dizendo em simplicidade. Eu acho que não adianta pensar em fazer algo difícil e complexo. Faz o feijão com arroz. Se teu papel é apoiar a fazer a formalização da demanda, faça as perguntas. O que, quem, quando, onde, por quê, para quê, para você entender se aquela demanda é verdadeira. Se você está no ATP, preenche os campos de maneira simplista e direta, sem enrolar. Tenta colocar o teu ponto de vista e pede a tua visão de gestão de risco para outra pessoa, que o trabalho sai. Não adianta querer fazer tudo sozinho, com a sua visão apenas, que isso é limitado. E aí a entrega é mais difícil. Essa é a dica que eu dou. Boa. Se eu pudesse dar uma dica, seria cautela e gestão de risco. E contrate alguém especialista que vá fazer isso por você. E que vá ser um auditor privado do certame que você está entrando. Para saber onde estão as vulnerabilidades e onde você tem que atuar para não entrar numa enrascada. Muito bom. E se prevenir. Eu vou voltar numa parte lá atrás da nosso podcast aqui. Você disse lá atrás, quando o Antônio queria entender o que ele fez. Ele participou. Ele estava ali treinando, observando. Porque não tem nada melhor para você ser um craque do que treino e repetição. Boa. Treino Boa. E repetição. Então, conheça, estuda, pesquisa, observa, treino e repetição. Eu acho que treino e repetição leva a gente para novos patamares, né? Seja você na condição de licitante, vai te levar para um novo patamar. Se você é um esportista, vai te levar para um novo patamar. Se você é um estudante, vai te levar para um novo patamar. Então, treino e repetição. E você sai da IA e vira uma iene. Inteligência natural. Não é a iene que vai fazer o anexo. Muito bom. Muito bem, muito obrigado. Antônio, mais um episódio juntos. Obrigado. Mais um episódio. Que episódio, hein? E que episódio aí. Um episódio com todo o respeito de peso. Obrigado mesmo pela participação de todos. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até logo.